lá em cima hoje e amanhã tem um problema físico e nunca mais vai ser encarado pelo mercado com o mesmo valor. Vamos então aonde agora? Curitiba? Vamos sair de Mendonça, que devia dar frio, e vamos a Curitiba, que tá gelado. Se tá frio, né, aqui, imagina em Curitiba. Vamos com o gigante da informação, Christian Toledo, direto da redação da RPC, a TV Globo em Curitiba, nossa parceira. Christian, tudo bem? Amanhã tem mais um desafio brasileiro difícil na Libertadores da América. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Roger. Um abraço ao Capita. Realmente está frio. Vocês imaginem o seguinte, hoje à tarde, lá na Arena da Baixada, acompanhando a Liga Mundial, a gente passou 13 graus e estava morrendo de frio. Agora a temperatura deve estar por volta de 8, 7 graus, com sensação térmica de bem menos. Previsão para amanhã, mas vocês gostam, né, também de 9, 10 graus para a Vila Capanema. Oi, Thiago. Vocês gostam, né? Eu tenho família em Curitiba, outro dia saiu a notícia de que BH tinha sido a capital mais fria. Minha família ficou brava. Falou, como assim? O que está acontecendo? Não, estamos acostumados. Veja que eu estou apenas com uma camisa de manga comprida e uma blusa leve. Estou sossegado. Para mim aqui a temperatura totalmente amena. Vou encarar uma piscina ainda amanhã de manhã. Não, também estou brincando, né? Não vamos tanto assim. Mas há uma expectativa muito grande para o jogo. Thiago, você falou até com o Levir, porque, primeiro, há esse reencontro, Levir, Culpe e Atlético. O Levir foi vice-campeão brasileiro em 2004 com o Atlético e saiu muito estremecido com o homem forte do Atlético, Mário Celso Petralha. Os dois hoje não se dão e vai haver de novo esse reencontro entre esses dois personagens do futebol paranaense, o Levir curitibano, jogador que brilhou no futebol paranaense, campeão do torneio de Toulon em 72, técnico com muitas conquistas no futebol brasileiro e hoje treinador do Santos. Para o Atlético e para o Santos é um reencontro de volta na Vila Capanema, de novo esses times jogando na Vila Capanema, e Atlético e Santos detêm o recorde de público do estádio Dorival Brito e Silva em 68, quando o Atlético venceu o Santos no Robertão, torneio Roberto Gomes Pedrosa. E para o Atlético é a volta à Libertadores, depois da heróica classificação que a gente está revendo aí da Libertadores na primeira fase, a fase de grupos, quando o Atlético venceu por 3-2 a Universidade Católica, num jogo em que a vaga esteve fora do furacão, longe do furacão, mas o Carlos Alberto foi fazer aquele gol no finalzinho, né? O Eduardo da Silva empatou, o Douglas Coutinho numa arrancada incrível que o transformou em Douglas Bolt. Fez foi o último bom jogo do Atlético, o jogo estava empatado e o Carlos Alberto marcou o terceiro gol, o gol da classificação. Carlos Alberto vai continuar no banco, o Eduardo da Silva parou de ser opção agora com o Eduardo Batista. É bom lembrar que nesse jogo o técnico ainda era o Paulo Autuori. E o Carlos Alberto vai ser banco nessa partida, porque a ideia do Eduardo Batista é não mudar muito o time. Ele já vai ter que colocar como titular o Paulo André, né, porque o Wanderson cumpre suspensão automática, e de resto não deve mudar muito o time. Dúvida mesmo no ataque entre o Grafite e o Ederson, que foi inscrito para essa fase da Libertadores. E aí eu me arrisco a dizer que o Grafite vai para o jogo. Já o Levir, esse sim, não tem dúvidas, não pode contar ainda com vários jogadores, né? Sem Ricardo Oliveira, sem os seus laterais esquerdos já há um bom tempo, então ele não tem mistérios, não faz alterações profundas na equipe, vai de novo com o Copete, vai de novo com o Bruno Henrique e com o Kaique na frente. A gente está vendo os gols do jogo que deu a classificação para o Santos, né, que foi aquele jogo lá na Bolívia contra o Strongest, o gol da classificação na jogada do Lucas Lima, que é o cara que tem toda essa situação envolvendo a saída dele para o Barcelona, o gol do Vitor Boni que está fora do Santos até o final da temporada. E o Santos que vai tentar levar para a Vila Belmiro um bom resultado. Já o Atlético precisando e muito fazer da Vila Capanema o seu caldeirão para levar um bom resultado para o jogo da volta só lá em agosto, né, Thiago e Roger, na Vila Belmiro. Esse intervalo é muito ruim, né? Dá uma esfriada demais nas coisas, né, Roger e William? Modifica muita coisa, né? Pode modificar, a gente não sabe, mas a tendência é que se modifica algumas coisas, enfim. Pode mudar o elenco. Exatamente. Bastante, né? O que é o principal, né? Você muda as peças, você muda o estilo de jogo, você muda característica de jogar, então isso aí, mas dentro é a nossa da Libertadores, mesmo com esse ato tão grande, eu não consegui enxergar o Atlético Paranaense jogar um jogo tão bom quanto esse último.
contra a Universidade Católica, né? Por mais que ele tenha conseguido 4 vitórias aí nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, foram vitórias magras contra os dois Atléticos, num golzinho no final, sendo amassado. Você acha que o Atlético pode... Contra o Atlético Mineiro foi um presente, né? Contra o Atlético Goianiense lá embaixo da tabela, e foi um jogo, não foi um jogo bonito e vistoso. E a minha pergunta é se ele pode encarnar o espírito de Libertadores para tentar fazer outro grande jogo. A minha curiosidade, acredito que possa, mas saindo do seu estádio, tem essa particularidade, né? Também porque tem isso, sai de casa. Joga em casa, mas fora de casa ao mesmo tempo, né? Vai jogar num outro estádio, isso aí mexe, geralmente mexe com aquele estado anímico dos jogadores. Quando você está acostumado a jogar naquele estádio, na sua casa, é diferente. Mas o Atlético precisa, até para ele, para mostrar para o torcedor também que tem condições de passar, repetir uma atuação daquela última que foi a vitória. E essa é uma Libertadores com um cara completamente diferente, né? Esse calendário dura o ano inteiro a Libertadores. Mais espaçado, né? Espaçado, E com jogos intercalados. Tem competições, gente, né? Copa do Brasil, joga Copa do Brasil uma semana, na outra Libertadores. E aí com a cabeça no brasileiro o tempo todo. É um ano em que os treinadores e a própria diretoria dos clubes vão ter que enxergar, tentar se adaptar o mais rápido possível. E não existe uma fórmula ainda, né? Porque isso é novo. Ninguém fez isso, né? E o Eduardo Batista, técnico do Furacão, falou justamente sobre isso. É uma Libertadores que nunca ninguém disputou. É um campeonato totalmente diferente, onde até o ano passado, nessa mesma época, se decidia. Era quarta e quarta, né? E já na outra quarta, daqui 2 semanas depois, você já fazia uma semifinal e depois a final. Era um período bastante curto, né? E agora não. Agora é quase igual a um campeonato brasileiro, onde você tem que ter uma regularidade, né? Você tem que fazer um bom jogo amanhã, manter uma regularidade, mesmo que em outro campeonato, para que quando você chegar no jogo de volta, você esteja bem também, né? Então, a equipe que vai ter sucesso, né, na Libertadores desse ano, talvez não seja o melhor time, mas o melhor elenco, o que consiga se equilibrar. Só num cara... Estava conversando ao mesmo tempo aqui sobre essa questão. Seguinte, vamos agradecer ao Christian Toledo, ficou acordado até tarde, mas deve ter um cobertor elétrico em casa, vai chegar, vai dormir tranquilo. Piscina aquecida. Piscina aquecida, eu vou achar que é outra coisa, viu, Roger? Vamos deixar uma coisa mais clara. Porque não tá ruim, hein? Quem nunca, né, Roger? Quem nunca? E só em cima do que o William falou, o detalhe é o seguinte: o Atlético sai do seu estádio, mas não muda de rua. O estádio do Paraná Clube, a Vila Capanema, é na mesma rua do estádio do Atlético, a Rua Engenheiros Rebouças. Só que o Atlético vai, digamos assim, brincando, pegar a contramão, porque a mão da rua é da Vila Capanema à Arena da Baixada. O Atlético vai do final da rua ao início da rua para jogar. A diferença é a seguinte, viu, William, Roger e Thiago? Em contrapartida, se na arena, do jeito que o torcedor vai indo nesse ano à arena, a gente está tendo 50%, 60% de acesso, de chegada de público, né? 25, 26 mil pessoas de público médio, na Vila Capanema, com 24 mil sócios e 17 mil ingressos à venda, a Vila vai estar completamente lotada amanhã. Caldeirão. Obrigado, mestre. Grande abraço para você. Que essa noite seja mais agradável, mais quentinha aí. Tchau, tchau. Valeu, Cristiano. Gente, um abração para vocês, bom programa. Valeu. Ó, o pessoal participando.